Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. É com muita alegria que eu saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. E neste dia, eu quero meditar com você, meu querido amigo, minha amiga, aqui no livro dos Salmos 116, o verso de número 1 que diz: Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Meus queridos amigos, o Salmo de número 116, ele está classificado entre os salmos de adoração ou louvores. Esses salmos, ele era entoados todas as vezes no final da festa pascual dos judeus. Era costumes deles cantar, adorar, louvar o Senhor Jesus com esses salmos. O escritor a quem aqui escreveu esses salmos, ele demonstra aqui no Salmo de número 116 quão grato ele era e quantos motivos ele tinha de ser grato a Deus. O primeiro motivo nós já encontramos logo no verso de número 1, quando ele diz: Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Pense comigo para você ver, meu querido amigo, como que o nosso Deus, Ele é grande, Ele é enorme. Quantas pessoas nesse exato momento estão orando? Milhares e milhares de pessoas estão orando nesse exato momento. Mas Ele é tão maravilhoso, mas Ele é tão grande, que mesmo uma grande multidão de pessoas orando nesse exato momento, Ele está pronto para ouvir cada um deles de forma individual. Isaías, no seu capítulo de número 59, ele diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. O nosso Deus, ele é grande e ele ouve as nossas vozes, ele ouve as nossas súplicas. Ele é grande ao ponto que Jó, quando ele escreve lá no capítulo de número 36, versículo de número 5, ele diz que esse Deus, ele é tão grande e ele não despreza ninguém. Ele não despreza ninguém, ele não é indiferente. E o salmista sabia disso. E ele continua no versículo de número 2, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Olha que lindo, irmão. Nós sabemos que o nosso Deus, ele inclina para ouvir os seus filhos, os seus servos. No versículo de número 3, ele começa a demonstrar mais um pouco daquele momento de gratidão, o porquê que ele amava também a Deus. No versículo de número 3, ele diz: Cordéis da morte me cercaram. Pense, qual momento da sua vida que você se deparou com a morte? Quando você falava assim: agora é só Deus. Nós temos essa frase que agora é só Deus como algo ruim. Só que quando agora é só Deus, aí que as coisas ficam boas. Porque quando Ele está no centro ali da sua súplica, pode ter certeza, aquilo que é impossível se torna possível, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele está pronto para resolver qualquer coisa. Ele está pronto para te ajudar naquilo que você precisa. Eu gosto muito no livro do Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 14, quando ele diz que o nome dele é Eu Sou o que Sou. Mas quando você vai para o original, está escrito assim: Eu serei o que serei. Ou seja, ele é o que você precisa. O evangelista João, ele descreve isso ao longo do seu evangelho ali, que é um exemplo, alguns exemplos. Ele diz assim, ó: Eu sou o pão da vida. Se você está com fome, ele é o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Se você está em trevas, ele é a luz do mundo. Eu sou a porta. Se você não tem uma entrada ou uma saída para essa situação, Deus está dizendo: eu sou a porta. Se você está perdido, ele é o caminho. Se você está morto, ele é a vida. Ah, meu querido irmão, como que é bom nós temos um Deus que é suficientemente tudo para nós. E aqui o salmista, no verso de número 3, ele diz: Cordéis da morte me cercaram. Todavia, ele continua dizendo: E a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza.
Agora, ele sai daquele cenário que fala sobre problema físico, sobre morte, e agora ele entra naquela área que fala de tristeza. E nós estamos vivendo em momentos que as pessoas estão cada vez mais tristes e elas querem ficar tristes no canto dela. É por isso que nós temos que orar uns pelos outros para que sareis. A Bíblia diz sobre isso. Só que nós precisamos aprender a pedir ajuda. É claro, precisamos orar, sim. Se faz necessário orar e é muito importante. Porém, nós precisamos também ter a humildade de pedir ajuda para o próximo, porque é para isso que nós estamos aqui, para ajudar a cada um de nós, um ajudando o outro, até chegar o grande dia do Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, pode ser hoje, pode ser agora. Você está preparado para subir? O salmista, ele continua no versículo de número 8. Ele diz, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos da lágrima e os meus pés da queda. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, como que nós somos vulneráveis, como que nós somos fracos, limitados. Ou Deus segura em nossas mãos, ou nós perecemos. Eu sinto a presença de Deus aqui. Como que nós somos fracos? Ah, se não fosse a mão do Senhor, o que seria de nós? Ah, se não fosse a sua benevolência, o que seria de nós? Ah, se não fosse o sacrifício vicário, aonde é que nós estaríamos hoje? Agradece a Deus, tenha o coração grato a Deus, porque o Salmo de número 116, ele demonstra essa gratidão. Todavia, nós precisamos aprender algo aqui neste dia. No versículo de número 13, ele diz assim, ou melhor dizendo, no versículo 12, ele diz assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tenho recebido. Olha, se faz necessário sermos gratos a Deus. Sim, tem que ser algo vertical. Deus, ele tem que ouvir da nossa boca como que nós somos gratos a Deus. E nós fazemos isso como? Orando, louvando. Todavia, não pode ficar só no campo do vertical. Não, ele tem que ser também no horizontal, porque o mundo precisa saber com a nossa vida o porquê que nós somos gratos a este Deus. É por isso que nós precisamos praticar a bondade, um amor. É por isso que as pessoas têm que olhar para a nossa vida, principalmente em momentos de dificuldade, e se perguntar por que essa pessoa está passando por grande dificuldade. E mesmo assim ele não reclama, ela não reclama. Porque elas precisam saber que nós somos gratos a Deus. E quem chega nesse estilo de vida, de gratidão, ele pode falar o que o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses, capítulo número 4, versículo de número 11. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu já aprendi a contentar o que eu tenho. Meus queridos amigos, seja grato, troca a reclamação para louvores ao Senhor Jesus. Troca a irritabilidade, a gratidão, a louvor ao próximo, porque eu tenho certeza que a sua vida vai mudar de estado. Agradeça a Deus pelos livramentos a qual você não viu e a qual você viu. Agradeça a Deus pela saúde que você tem. Agradeça a Deus pela casa que você tem. Agradeça a Deus pelo simples fato de você comer com suas próprias mãos, porque tem muita gente que não consegue fazer isso. Louve a Deus nesse dia, que o Espírito Santo possa falar mais forte ao seu coração e seja grato a Deus pela vida que você tem, porque essa é a vontade dele. Que Deus abençoe cada um de vocês.